Iniciar com quem está, né? Vamos lá, não precisa ter tanta gente hoje não. O tema da semana passada foi um tema que provavelmente, semana passada não, da última live, é um tema que provavelmente agradou um pouco mais, né? Porque assim, é um tema mais da moda, as pessoas têm muito mais, hoje se fala muito em transtornos de ansiedade, né? E aí quando a gente fala de um outro tema como o sentido do sofrimento, aí as pessoas se interessam um pouco menos, né? Mas é um tema muito válido. Quem assistiu a última live, né, e está aqui hoje, vai ter a oportunidade maravilhosa de poder pensar sobre isso. Porque pensar sobre isso vai te ajudar a ficar bem, né? A ficar melhor, a entender a vida, muito mais do que entender a ansiedade, entender a angústia que você sente, você precisa entender da vida, compreender as coisas que acontecem com você e saber como reagir diante disso, né? Então nós vamos iniciar agora, certo? Então, boa noite, pessoal. A live nossa de hoje vai ser, o tema dela é o sentido do sofrimento. Não é um tema da moda, mas o sofrimento desde sempre esteve na vida do ser humano. E ele tem um sentido, é isso que a gente vai conversar hoje. O sofrimento tem um sentido. E aí eu quero conversar com vocês em no máximo meia hora. Da outra vez eu me propus esse desafio de fazer em meia hora. E hoje vai ser o mesmo desafio. Terminar em meia hora, porque a gente consegue condensar o conteúdo e consegue fazer de maneira que vocês não cansem, tá bom? Então vamos lá. Gente, vamos lá. A nossa vida, existem coisas que nós não podemos escapar, que nós não podemos evitar. Exemplo, a morte. A morte é inevitável. Não há como escapar nem fugir da mesma. Nós também podemos pensar no seguinte: a doença. Nós não podemos fugir da doença. E, obviamente, nós não podemos fugir do sofrimento. O sofrimento é algo que é inerente a todo ser humano. Todo ser humano está fadado a sofrer. E isso aqui, da mesma maneira que eu falava na outra live, às vezes nós olhamos para a ansiedade e compreendemos ela como algo terrível na nossa vida. Da mesma maneira, nós, em algumas ocasiões, como é que eu posso dizer? Olhamos para o sofrimento e partimos do princípio de que ele é algo terrível na nossa vida. E não é por aí que nós temos de pensar. A partir do momento que nós transformamos o sofrimento em algo que é terrível, nós já começamos atrás na luta pela felicidade. Nós começamos atrás. O sofrimento tem um sentido para ele. O sofrimento nos forma. Exemplo, quem vai para a academia, iniciei ontem, por exemplo, na academia, né? Fui treinar. E aí tá doendo. Os músculos que eu treinei, que eu apliquei uma força para que eles sejam tonificados, para que eles ganhem força, eles estão sofrendo. Eles estão passando por um processo de sofrimento. Se você, por exemplo, vai estudar, fazer uma faculdade, você precisa aplicar durante muito tempo um esforço. E esse esforço vai de alguma maneira te fazer sofrer. Vai te fazer sofrer de alguma maneira. Eu tenho certeza que em algum momento do teu curso superior, por exemplo, você pensou em desistir. Ou você que está no ensino médio, por exemplo, durante algum momento do ensino médio você pensou em por que eu estou fazendo isso? Isso aqui faz muito mal a mim, né? Então nós temos de compreender isso. O sofrimento, ele é inerente à vida. Uma mãe, para ter um filho, por exemplo, ela precisa sofrer com as dores do parto. Você, para conseguir o teu sustento, os teus rendimentos mensais, o teu salário, você precisa trabalhar e aplicar força. E em alguns momentos é sofrível a força que você aplica. Em alguns momentos é difícil e você vai sofrer. Você vai pensar em desistir.
Mas quando chega lá no finalzinho, você pensa assim, que bom, chegou a recompensa. Há um sentido. Por que eu aceito permanecer em determinado emprego, mesmo em algumas ocasiões sentindo que isso não me faz feliz? Porque há um sentido para que eu continue, né? Para que eu continue fazendo aquilo. Porque eu vou aderir a um curso técnico, por exemplo, a Thalita está falando aqui, se não me engano ela faz de enfermagem, um curso, né, no qual ela passa por determinadas disciplinas que exigem esforço, que exigem estudo, que exigem sair de casa, que exigem deixar o filho em casa, que exigem que a gente se canse, que exige que a gente fique, como é que eu posso dizer, abra mão de muitas coisas. Porque nós olhamos para esse objetivo e sentimos que existe um sentido para isso. Então, se existe sentido para a nossa profissão, se existe sentido para o sofrimento no parto, se existe um sentido para o nosso trabalho, se existe um sentido para conquistar alguém que a gente ama, às vezes para a gente conquistar alguém que a gente ama, a gente precisa sofrer um pouco. Nem sempre as coisas são tão fáceis. Nem sempre as coisas são tão fáceis. E aí, no final, quando nós conquistamos, quando nós conseguimos aquilo que nós almejamos, nós pensamos, valeu a pena. Valeu a pena. O sofrimento da mesma maneira. O sofrimento precisa ser compreendido como algo que tem sentido, né? A nossa vida está fadada a um sofrimento sem sentido quando nós ousamos fazer que tipo de pergunta? O tipo de pergunta assim, o que eu devo esperar da vida? Às vezes a gente faz isso. Nossa vida está cheia de dificuldades, nós passamos por diversos problemas. E a gente pergunta assim, o que é que eu mais devo esperar da vida, meu Deus? O que será que mais vai me acontecer? E quando essa pergunta chega em você, você já está no caminho para sofrer e sofrer muito. E o pior dos sofrimentos é um sofrimento sem sentido. Sofrer já não é bom. E um sofrimento que não tem sentido, aí é pior, gente. Aí é pior. Nós precisamos compreender que para que o sofrimento não nos mate, não nos machuque tanto quanto ele machuca, certo? Tanto quanto ele machuca, nós precisamos dar um sentido a ele. Vou usar o exemplo da gravidez. Muitas mulheres desistem de ter filhos pelo medo das dores, por exemplo. Mas muitas mulheres insistem em ter filhos mesmo diante das dores. Por quê? Porque ter um filho, no fim de tudo, compensa o sofrimento. Vê que coisa legal. Vê que coisa legal. Então, quando a gente pergunta isso, o que eu devo esperar da vida, a gente já está caminhando mal. Porque a grande pergunta é, o que a vida espera de mim? O que é que a vida espera de mim? Porque quando eu pergunto o que eu devo esperar da vida, eu estou dando à minha vida o movimento. Ou seja, é a vida que tem de se movimentar em direção a mim e eu estou parado somente aguardando que algo aconteça. Vê que burrice. Vê que tolice a nossa. Ficarmos parados, esperando que aconteça algo. Ficar parado, esperando que aconteça algo. Né? Mas a grande questão não é ficar parado esperando que aconteça algo. A grande sacada disso tudo é se perguntar o que a vida espera de mim. Porque aí eu estou dizendo, eu vou me mexer para fazer algo na vida. Porque na vida existem pessoas, na vida existem causas, na vida existem sofrimentos. E quando eu digo o que a vida espera de mim, é o que eu vou fazer diante do sofrimento, o que eu vou fazer diante das causas, o que eu vou fazer diante das pessoas. Né? Então, quando eu me coloco nessa postura de esperar que aconteça algo, eu vou começar a viver uma vida sem sentido.
Uma vida sem sentido, certo? Uma outra questão é o seguinte: o sofrimento de verdade, ele não vem gratuito. O sofrimento vem justamente da fuga dele. Quando eu começo a fugir dos sofrimentos, eu vou sofrer muito mais. Eu vou sofrer muito mais. Porque o que é que eu estou fazendo? Eu estou dando a ele um poder maior sobre mim. Né? Eu estou dando a ele um poder maior sobre mim. Eu estou dizendo ao sofrimento que tem até aquelas frases clichês: não diga ao sofrimento que ele é grande, né? Não diga a Deus que você tem um grande sofrimento. Diga ao sofrimento que você tem um grande Deus. O que é que essa frase, no fim das contas, quer dizer? Essa frase quer dizer o seguinte: não dê ao sofrimento um poder maior do que o que ele tem. Ele já tem o poder de me desestabilizar, às vezes ele já tem o poder de me fazer sentir coisas que muitas vezes não são legais. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um poder maior ainda sobre ele, eu vou ter medo dele, eu vou correr dele, eu vou evitar o sofrimento. Não é legal. Eu sofro muito mais quando eu fujo dele, gente. Fugir do sofrimento é iniciar uma vida de medo. É viver uma vida de medo. Quando eu começo a fugir do sofrimento, eu estou vivendo uma vida de medo. E uma vida de medo, gente, viver com medo é viver uma vida covarde. Vê que coisa. Fugir do sofrimento é viver uma vida de medo. E viver uma vida de medo é viver uma vida covarde. E você não é covarde. Se vai deixar de ser hoje. Se tem de deixar de ser. Você tem de enfrentar os sofrimentos. Pergunta, né? Pergunta. Você está sofrendo tanto por quê? Alguém já perguntou isso para você? Você está sofrendo tanto por quê? Na maioria das vezes, quando a gente pergunta isso para uma pessoa que está sofrendo, o que é que essa pessoa diz? É porque a vida é muito má comigo, porque acontecem coisas comigo, porque com as outras pessoas não é assim. Não é assim. Não é assim. Você não é a especial, a sortuda, o sortudo que foi sorteada com sofrimento na vida, não. Enquanto você está sofrendo, muitas outras pessoas estão. Quase 8 bilhões de habitantes no planeta e eu pensando que eu sou quem sou, que sou eu que sofro. Entende? Então, por que você sofre tanto? É porque a vida, não sei o quê. Não é por conta da vida. Você está sofrendo tanto por conta da postura que você está assumindo diante do sofrimento. O sofrimento é para todo mundo. Alguns vão passar por sofrimentos muito específicos. Doença, separação, traição, morte, luto. Pessoas vão passar por situações de depressão, problema de ansiedade, um outro transtorno, doença na família, desemprego. Nós vamos passar por vários sofrimentos, gente. Vários. Mas o que é que eu vou fazer diante disso? Que conduta eu vou tomar? Que postura eu vou tomar? Eu vou realmente fazer com que o meu sofrimento seja sem propósito algum? Eu vou realmente fazer com que o meu sofrimento não tenha significado? Eu vou realmente olhar para o meu sofrimento e não vou dar um sentido para ele? É isso que eu vou fazer mesmo? Entende qual a minha preocupação com relação ao sofrimento? Porque ele virá. E se ele vem, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente esperar de braços cruzados, de pernas cruzadas, vou cruzar as pernas e aguardar para ver se acontece algo? Entende? Eu preciso de fato, desculpa, balancei a câmera aqui. Eu preciso de fato entender que, como dizia Viktor Frankl, aquele que tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Vou explicar para vocês. Aquele que tem um motivo enfrenta quase qualquer circunstância. Entende? Porque é o seguinte, digamos, você tem essa dificuldade.
a dificuldade específica, você está desempregado. Está passando por uma dificuldade muito forte financeiramente. Mas você tem um filho, você tem uma filha, você tem quem sustentar, você tem pessoas importantes, você tem pessoas que necessitam do teu esforço. O que é que você vai fazer? Você vai desistir? Tá doendo, Douglas, eu estou com depressão. Todo dia eu penso em morrer. E aí eu vou ter de chegar para você e perguntar: por que você não se matou até hoje? E eu sei a resposta, porque provavelmente você tem um sentido. E se você tem um sentido, olha para mim. Se você tem um porquê, você pode enfrentar quase qualquer como. Se você tem um motivo, só um, para permanecer vivo, para permanecer lutando, você consegue enfrentar muita coisa ainda. Entende? O sofrimento às vezes tem um motivo lá no finalzinho que me chama. O sofrimento às vezes lá no finalzinho tem um motivozinho que diz assim: eu não posso desistir. O sofrimento às vezes tem lá no finalzinho aquele motivo que para alguns pode parecer tão pequeno, mas que diz o seguinte: vale a pena continuar tentando. Entende? Porque muitas vezes mães aceitam permanecer em casamentos que não estão bem, que não está fazendo elas felizes, não está fazendo ela feliz, porque tem mãe que aceita isso. Às vezes a mãe vai e diz assim: é por conta do meu filho. Porque tem pessoas que permanecem em empregos nos quais eles não são felizes. Às vezes eles dizem assim: é porque eu tenho que tomar conta da minha família. Então o sofrimento pode ter um propósito. Porque tem pessoas que passam por doenças absurdas, câncer e outras. E no fim das contas diz assim: tem um sentido em tudo isso. No final eu vou entender tudo. Porque é isso, gente. O sofrimento tem sentido. Todos os animais, se passarem por um problema, o sofrimento não tem nenhum sentido para eles, tá? O animal não consegue raciocinar e dizer assim: nossa, isso está acontecendo isso comigo para me ensinar a ser mais forte. Não, mas nós podemos olhar para o sofrimento e dizer: eu estou sofrendo para aprender a ser mais forte. Entende? Uma outra coisa, gente. O sofrimento, ele como é que eu posso dizer? O sofrimento é fruto também de uma postura nossa de reter as coisas para nós. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É simples. Às vezes um relacionamento precisa acabar e eu não deixo ele acabar. Eu faço de tudo, eu não quero que ele acabe. Eu me esforço, eu me desdobro, eu me reinvento, eu pego no pé, eu controlo e você acaba sofrendo muito mais. Por quê? Porque você está retendo para si. E o sofrimento só vai embora quando eu dou a minha vida e dou ao outro e dou a todas as situações da minha vida liberdade. Se eu não dou a liberdade para as coisas na minha vida, não, assim, eu vou sofrer muito. Tudo que eu retenho para mim vai me fazer sofrer. Nada que eu guardo em mim faz crescer. Pega o dinheiro e joga na poupança para guardar, nunca vai crescer. Para que aquilo ali, por exemplo, cresça, você tem de investir. Você tem de investir e não é guardando que vai crescer, por exemplo. Entende? Quem dá sentido ao sofrimento é aquele que sacrifica algo. Por exemplo, Frank dizia o seguinte: o que sacrifica dá sentido ao sacrifício, dá valor, dá preço.
Quem se sacrifica dá valor àquele sacrifício, dá um valor, dá um preço àquilo. Dar sentido quer dizer entregar-se. Entregar-se. Não é o que eu guardo comigo que retém valor. É o que eu sacrifico que retém valor. Então você não quer deixar sua filha ir embora, não quer deixar seu filho ir embora? Você vai sofrer muito. Você não quer deixar esse namorado ir embora, essa namorada ir embora, já era para ter acabado essa porcaria desse namoro faz um tempão e você fica segurando, ressuscitando, tentando fazer do relacionamento uma uma múmia. Já era para ter acabado esse relacionamento. E aí o que é que eu faço? Eu fico ali jogando formol, enfim, fazendo aquilo ali permanecer em pé. Pelo amor de Deus, não faz isso. Tem coisa que eu tenho de soltar para que o sofrimento acabe. Às vezes a pessoa está nos segurando com as garras assim nos nossos braços e eu estou segurando e fazendo o outro sofrer e o outro me fazendo sofrer. E o que é que eu preciso fazer? Soltar. Porque esse é um sofrimento sem sentido. Esse é um sofrimento que não é nada. Esse é um sofrimento que no final só vai me levar ao vazio. O outro vai embora e vai levar consigo um pedaço meu. E eu vou me sentir vazio. Eu vou me sentir roubado de mim. Não é assim que funciona. Eu preciso soltar. Eu preciso liberar. Eu preciso entender que o sofrimento cresce quando eu retenho ele. Ele vai aos poucos embora e me ensina algo quando eu dou liberdade para simplesmente ele acontecer e tomar uma postura criativa diante dele. Né? Sempre vai existir um sentido para o sofrimento, gente. Sempre. Talvez você não encontre logo, talvez você não encontre depois. Sabe o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa tem um relacionamento terrível, estragado, péssimo. E aí todo mundo chega para ela e diz assim: sai desse relacionamento, esse relacionamento é ruim, você vai se prejudicar, você vai se machucar. E a pessoa: não, eu amo, não sei o que, eu tenho de me esforçar, é a minha história de amor, é assim mesmo, minha família não quer, todo mundo está dizendo que está errado, mas eu acho que eu estou certo, eu tenho de investir mesmo. E aí acaba da pior maneira possível. E aquela pessoa a princípio se pergunta: mas por que isso aconteceu? Eu só estava amando, eu estava no melhor. Pois é. Mais um tempinho você vai entender o porquê, o motivo do sofrimento. Mais um pouquinho. Às vezes o motivo só chega depois, gente. Né? Mas enquanto eu não acho o motivo, enquanto eu não encontro o sentido, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso tomar uma decisão. E aqui está uma coisa forte. Eu preciso compreender que eu preciso agir diante da vida, que eu não posso esperar que a vida aconteça, que eu que devo fazer a vida acontecer. Eu devo fazer acontecer. Eu devo fazer. Eu não tenho como esperar. Não tenho como ficar esperando. Simplesmente que o sentido chegue logo. Às vezes ele não chega logo. Às vezes ele não chega. Né? E quando não chega, às vezes bate aquele desespero, né? Viktor Frankl tinha uma fórmula que ele colocava em termos de uma matemáticazinha básica. Ele colocava assim: D é igual a S menos S, que é desespero é igual a sofrimento menos sentido. Sofrimento menos sentido. E vê se não é direitinho isso. O desespero é quando o sofrimento está na minha vida, mas ele não tem sentido nenhum. Eu não vejo sentido nenhum. Eu não vejo, porque sempre vai ter sentido. Eu não vejo sentido nenhum. Desespero, lembrem sempre disso.
Desespero é igual a sofrimento menos sentido, ou seja, desespero é igual a sofrimento sem sentido, né? Gente, diante do sofrimento, o que a gente precisa fazer né? Quando a gente não é capaz de modificar aquela situação, ou seja, se a situação está ruim, eu vou tomar uma atitude e vou tentar modificar. Eu vou tentar transformar aquele sofrimento em algo legal. Eu vou tentar transformar aquele sofrimento em algo que me ajude muito. Thalita, já eu respondo o teu comentário, né? Como é que eu posso dizer? Tem sofrimentos que eu preciso fazer o quê? Enfrentar. E tentar modificá-los e fazer com que eles não aconteçam. Existem sofrimentos que são possíveis de modificar. Mas existem sofrimentos que não são possíveis de modificar. E quando o sofrimento não é possível de modificar, eu tenho de me modificar. Eu tenho de desejar tomar uma postura nova. Eu tenho de desejar fazer algo diante disso. Deixa eu descer aqui os comentários. Pronto. Eu tenho de desejar fazer algo diante disso. Exemplo, o que Thalita colocou aqui. No caso de mãe que vê seus filhos crescendo, querendo andar com as suas próprias pernas. É um sofrimento. É porque você tem um medo do que possa acontecer com ele. Mas pergunta, se você prende, o que é que acontece? Se você tenta segurar, agora quando eu estou falando que é exagero, os nossos filhos precisam ser muito bem cuidados, gente. Precisam ser muito, muito bem cuidados. Mas se você segura com a garra do medo, você vai fazer o filho sofrer e vai se fazer sofrer. Então você vai precisar aceitar o sofrimento e se modificar. Senão o sofrimento vai ser muito maior. O sofrimento vai ser muito maior. Entende? Então o sofrimento sempre tem sentido. Ele sempre vai oferecer algo para nós. Você já teve contato com pessoas que têm câncer, por exemplo, e essas pessoas, como é que eu posso dizer, achavam sentido naquilo. Olhavam para o futuro, não olhavam para trás, não olhavam para lugar algum. Olhavam olhavam para o futuro, olhavam para os seus filhos, olhavam para o seu trabalho, olhavam para quem quer que seja, mas elas encontravam sentido. Encontravam sentido. Entende? Então é por aí, gente. O sofrimento ele tem sentido. Eu queria trazer essas reflexões para vocês, que o sofrimento ele faz a gente crescer. Gente que tem medo de sofrimento vai sofrer muito mais. Pais que não deixam seus filhos sofrerem vão jogar ele num poço de imaturidade e eles não vão conseguir viver. Pessoas que não conseguem aceitar os sofrimentos advindos de relacionamentos, por exemplo, casamento, nunca vão conseguir levar um casamento adiante. Pessoas que não conseguem aceitar os sofrimentos advindos do trabalho, nunca conseguirão levar um trabalho adiante. Pessoas que não conseguem suportar os sofrimentos advindos do esforço de uma vida universitária, nunca conseguirão chegar ao topo na carreira. Sempre verão o curso como algo muito difícil, tóxico e tudo mais. Já está na moda essa palavra, né? Dizer que tudo é tóxico. Pessoas que não foram acostumadas a ter tolerância ao sofrimento vão chegar no ensino médio e vão ter extrema dificuldade e não vão reagir bem. Entende? Não vão reagir bem. Então eu preciso me educar para o sofrimento. Terapia, o que é? Terapia, o que é? Eu escutei uma definição maravilhosa de um professor meu no curso de pós-graduação em João Pessoa, professor Barbosa. Ele dizia o seguinte: a terapia é aquilo que amplia o horizonte de sofrimento. Vê que lindo. Ou seja, você vem para a terapia para quê? Para aprender a sofrer. Porque o sofrimento virá inevitavelmente. E eu preciso ser maduro para reagir de maneira adequada, para reagir
de maneira corajosa, para reagir de maneira ativa, para reagir sem esperar dos outros, para reagir sem esperar do mundo, mas esperar de si mesmo. Esperar de si mesmo. É por aí. Certo? A Gorete está dizendo que espera me ver no Fantástico. Pode ser,